Nós estamos começando mais um programa, Geração de Vencedores, e é uma alegria poder entrar na sua casa e ministrar a você uma palavra de fé, uma palavra de entendimento, e que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te visitar nesse dia de hoje e falar ao seu coração, e revelar ao seu coração as suas dúvidas, as suas indagações, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, ministrar na sua vida. E o Ministério Deus Forte, aqui da cidade de Uberaba, tem uma alegria imensa em poder dar você uma forte e calorosa salva de palmas. Deuteronômio 28, verso 1, diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Sabe, querido, existem pessoas sinceras, existem pessoas que são sinceras, que até têm buscado a presença de Deus, que têm clamado a Deus, e que são sinceras, e que aparentemente estão atuando pela fé. Eu disse aparentemente, mas no entanto, os seus esforços têm sido em vão. Nós perguntamos por quê? Por que alguém que aparentemente está vivendo pela fé, está atuando pela fé, e no entanto, não acontece nada na vida? Problema financeiro, problema familiar, problema emocional, e são problemas que surgem, e nós começamos às vezes falando: mas o que está acontecendo? Qual o problema? Qual é a dificuldade? A palavra nos diz: se ouvires atentamente. O que significa isso? Se ouvir com inteligência, se ouvir com sabedoria, obedecendo a voz do Senhor teu Deus. Então onde é que está o problema? O problema está que muitas pessoas estão ouvindo a voz de Deus, mas não creem na palavra de Deus, e acaba crendo nos seus próprios conceitos, ou em outras vozes. Acabam aceitando para si, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ao invés de absorver a palavra de Deus, que é verdadeira, acaba trazendo para a sua vida. Eu estou falando de pessoas sinceras, que aparentemente vivem pela fé, mas nada está acontecendo na vida. Então certamente não tem ouvido a voz de Deus, mas tem ouvido os seus próprios argumentos ou as ideias de outras pessoas. Sabe, queridos, toda obra, todo esforço, tudo o que Jesus fez foi para que nós tivéssemos confiança, para que a palavra dele tivesse credibilidade, para que nós aceitássemos a palavra dele, a sua concepção, o seu nascimento, a sua vida, os seus ensinos, a morte e a ressurreição. Para que tudo isso aconteceu? Para que você possa olhar para a pessoa de Jesus e dizer assim: eu creio no que ele fez, o esforço que ele fez não foi em vão. Jesus está, na verdade, demonstrando a
fidelidade de Deus através da sua vida. Jesus sempre mostrou a fidelidade de Deus e o cumprimento da palavra de Deus na vida dele. Presta atenção. Os discípulos de Jesus levaram um tempo para entender isso. Os discípulos de Jesus levaram um tempo para perceber que os ensinamentos maravilhosos, os milagres maravilhosos, mas existe uma coisa mais poderosa. O que é? Quando eles levaram a sério a palavra de Deus, quando eles levaram a sério aquilo que o Senhor Jesus ensinou e começaram a viver os ensinamentos de Jesus na prática, na vida deles, ou seja, eles pegaram o conhecimento, eles pegaram aquilo que Jesus ensinou, a palavra de Deus. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam ouvindo atentamente a voz de Deus, através de quem? Através da pessoa de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos traz um ensinamento tremendo. Eu quero convidar você, Evangelho de João, capítulo 1, verso também de número 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amado, a palavra de Deus, a palavra de Deus continua tendo autoridade. Eu não sei se você me ouviu, eu vou repetir. A palavra de Deus continua tendo autoridade. O que significa isso? Significa que eu preciso ouvir a palavra de Deus e levar a palavra de Deus a sério. Por quê? Porque a palavra é o próprio Jesus. Nada do que existe foi feito sem Ele. Todas as coisas foram feitas através do Senhor Jesus. O que é que precisamos? Discernir na nossa vida aquilo que é ensinamento de Jesus e aquilo que não é ensinamento de Jesus, aquilo que é superficial, aquilo que é superstição na minha vida, aquilo que eu trouxe conhecimento. Eu não sei se você está entendendo, os conhecimentos que você absorveu e que de repente você diz assim: olha, a palavra de Deus está dizendo assim, mas eu acredito que é diferente. Olha, eu estou achando que do jeito que a palavra está ensinando, não vai dar certo, não vai funcionar. A palavra de Deus, ela é dinâmica. A palavra de Deus, filha, ela produz movimento. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é real. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. A palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus, ela é vida, e ela traz uma vida abundante. Quando eu absorvo essa palavra, quando eu passo a viver essa palavra. Mas quem Deus chama para viver essa palavra? Deus chama você. Deus quer que você viva essa palavra. Um dia, havia em Israel um cobrador de imposto que estava sentado à beira da estrada com a mesa, cobrando impostos, explorando o povo de Israel. E aquele homem era um judeu, e ele se chamava Levi. E Jesus passa perto daquele homem, aquele homem que ninguém dava nada por ele, aquele homem que as pessoas olhavam e diziam assim: esse é um traidor. Mas Jesus passa por ele e diz assim: venha comigo. E a palavra de Deus diz que aquele homem levantou-se imediatamente e começou a seguir a Jesus. Ele ouviu a palavra de Deus, ele recebeu a palavra de Jesus e ele imediatamente começou a seguir a Jesus. A Bíblia nos fala que um homem que se chamava Isaías, Deus levantou esse homem como profeta.
E esse homem não se achava digno. Ele disse assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o caderno de Isaías, no capítulo de número 1, verso de número 18, diz assim: olha, preste atenção no que Deus diz a Isaías. Preste atenção no que Deus diz a você. Deus diz assim: vinde a mim e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados. O que está acontecendo? Alguns olham para eles mesmos, alguns olham para dentro deles e dizem assim: eu fiz as coisas que não davam certo, eu tenho falado coisas que não prestam, eu tenho levado uma vida dissoluta. E o Senhor diz assim a Isaías, e o Senhor diz assim a você: olha, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais branco do que a lã. O que significa? Significa que a obra que Jesus fez da cruz foi exatamente para me lavar e para lavar a você, para me purificar e para purificar a você. Eu não sei se você nesse dia de hoje está ouvindo a voz do Senhor. É necessário que ouça a voz do Senhor e siga atentamente aquilo que Deus está te ensinando. Você crê nessa palavra? Você crê nessa promessa? Será que você pode dar um glória a Deus bem gostoso? Você pode? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Será que atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que o Senhor hoje ordena? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, nós te glorificamos e queremos nesse dia de hoje, ó Deus, apresentar, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas. Não queremos te servir, ó Pai, não queremos te seguir de longe, queremos te seguir de perto, ouvindo a tua palavra, recebendo a tua palavra. Queremos, Pai, não termos uma fé intelectual apenas, Senhor, mas queremos ter uma fé prática, baseada em tua palavra. Queremos, Senhor, viver a tua palavra, porque sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor é essa palavra, o Senhor é esse verbo que se fez carne, que nos traz o ensinamento, que nos abençoa. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus.